Olá a todos e a todas, é com grande alegria que venho mais uma vez, através do canal Tudo por Ele, convidar os meus queridos e as minhas irmãs para juntos estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Estamos chegando à reta final desta série de estudo, o qual tem por tema o que é a verdade. E hoje falarei a sexta coluna da verdade. Para isto, quero convidar meus queridos para juntos lermos o texto-chave que se encontra em Hebreus, capítulo 1 e o verso 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. E um texto a mais para complementar é Provérbios capítulo 29 e o verso 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Como já percebemos, o tema de hoje é dom de profecia, ou seja, dom profético. Esta é a sexta coluna da verdade. Mas a princípio, para que venhamos entender melhor, precisamos compreender a definição do que é profecia ou o que é dom. Vamos, a princípio, saber o que é dom. Dom é uma dádiva dada por Deus, conforme o que está em Tiago 1:17, que diz assim: toda boa dádiva vem de Deus, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o que é dom é uma dádiva que vem de Deus. Logo aí já aprendemos a definição do que é dom. Agora vamos ver o que é ser um profeta. Conforme o dicionário, profeta é a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Exemplo: Deus falava aos hebreus através dos seus profetas no passado. Hoje, Deus fala com o homem através de quem? Através de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, o que é um profeta? A pessoa que anuncia os desígnios divinos de Deus. E, por fim, o que é profecia? Profecia é a predição do futuro que se crê de inspiração divina, ou conforme a inspiração divina. Isto é profecia. Depois desta definição, vamos agora prosseguir e vamos avançar encontrando informações que nos dará maiores detalhes sobre o dom de profecia, ou seja, dom profético. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 20 e 20, a parte final deste verso. Diz assim: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Nós lemos lá em Hebreus que o Senhor
tem falado com o ser humano de muitas maneiras, e uma das através dos profetas. E já nesta leitura, 2 Crônicas 20:20, é chamado a nossa atenção que os seres humanos precisam crer no Senhor em primeiro lugar. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Mas em segundo lugar, credes nos seus profetas e prosperareis. O dom de profecia é encontrado em toda a Bíblia. No Antigo Testamento era um ministério considerado por toda a nação. Era tão respeitado e conhecido na época que havia até a escola dos profetas para preparar o novo profeta. Isso nós podemos encontrar versos que falam neste sentido. Por exemplo, em 1 Samuel 19:20. 1 Samuel fala sobre os alunos, os discípulos dos profetas. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 19, o verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Ou seja, aqui nós encontramos um ajuntamento de alunos, de discípulos, que eram conhecidos como alunos dos profetas. Como já falei, em toda a Bíblia encontramos grandes nomes como Enoque, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Miriam, Débora, Uda. O dom de profecia, Deus o capacitava tanto homem quanto mulher. Contanto que aqui nós encontramos Miriam, Débora e Uda e tantas outras que foram usadas por Deus. Nós encontramos também o dom de profecia no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos Ana, nós encontramos as 4 filhas de Filipe, João Batista, nós encontramos também Jesus, profeta, mestre dos mestres. Nós encontramos João, o apóstolo da ilha de Pátimo. E também nós encontramos Barnabé, e tem tantos outros que foram usados por Deus e dado a eles o dom de profecia. O dom de profecia ainda pode ser usado nos dias atuais? Este dom ainda está em evidência? Vamos ver o que a palavra de Deus nos orienta. Podemos logo afirmar que sim, porém precisamos ter algumas precauções ou observarmos algumas características no profeta para que ele possa ser entendido como um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, e que a sua profecia funciona, ou seja, se cumpre. Porque uma das grandes qualidades da profecia vinda de Deus é o cumprimento. Veja o que diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 12 e o verso 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque
Em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Então, uma das grandes qualidades da profecia verdadeira é o cumprimento. Todas as palavras que Deus passou aos profetas para que no passado eles passassem ao seu povo, o que valia era o cumprimento desta palavra. O profeta era tido como um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, quando a sua palavra, ou seja, quando a profecia dada por este profeta se cumpria. Isto ainda é válido para os nossos dias. Nós ouvimos nos dias atuais várias, podemos dizer assim, profetadas. Pessoas fazendo profecias de todas as formas, informando sobre isso, informando sobre aquilo, mas logo percebemos que é uma falsa profecia, que é um falso profeta, porque as profecias não têm se cumprido. E o que vale da qualidade da profecia é o cumprimento. Isso precisa ser levado em consideração. Também outro detalhe especial é as características, ou seja, a conduta de vida, o testemunho do profeta. Se você ouve uma profecia vinda de alguém, você também tem que avaliar, pesar quem é que está falando. E veja quem deu esta orientação: o próprio Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Ele nos deu uma dica muito especial. Veja o que o Senhor nos fala em Mateus capítulo 7, o verso 15 a 20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que o Senhor Jesus está nos orientando é que o profeta, ele é conhecido pelo seu testemunho. A sua conduta de vida vai falar se de fato ele é um profeta de Deus, um profeta verdadeiro. E se ele tiver uma conduta de vida conforme o que a palavra de Deus nos apresenta aqui nestes textos, com certeza a palavra que o Senhor colocar em sua boca para ele o informar terá que se cumprir, porque o Senhor não mente. O Senhor preza pela sua palavra. Então nós vemos aqui que as maneiras de avaliarmos o profeta tem que se cumprir a sua palavra. Outra maneira, a sua conduta de vida, as suas características, o seu testemunho. Esta é uma das formas que vai apresentar se é um falso ou um verdadeiro profeta. Vai distinguir entre o verdadeiro e o falso. Ok? Nos dias atuais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem como profetiza, ou ainda até hoje, aceita as profecias de uma profetisa que viveu na nossa geração, em especial nos anos 1827,
por nome L. Coach White. Esta irmã viveu 88 anos e recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Seus livros são conhecidos e usados como profecia, orientações até nas grandes universidades, como base de pesquisa para leigos e cultos. O testemunho desta irmã chama a atenção e prova que, de fato, Deus usou ela com o dom de profecia, e é por isso que os seus livros até hoje são aceitos e lidos em todo o mundo. Mas o testemunho que esta serva de Deus tinha chamava ou apresentava que, de fato, ela tem as qualidades, as características de um profeta verdadeiro. Vamos ver algumas das qualidades, só para você ter uma ideia. Primeiro, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Todo profeta verdadeiro, ele tem que fundamentar sua profecia na Bíblia, na palavra de Deus. Ela exalta a pessoa de Cristo, não é ela si mesmo que se exalta. Ela exalta a pessoa de Cristo. O cumprimento de suas profecias são e foram reais, se cumpriram. Muitas das suas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo. E conforme o que nós vemos, para que o profeta seja tido e conhecido como um verdadeiro profeta, a sua profecia tem que se cumprir. Há cumprimento em suas profecias. Os frutos positivos em sua vida são autênticos. Sua vida e ensino estão de acordo com a lei de Deus. Recebeu visões acompanhadas de fenômenos físicos, como Ezequiel, Daniel e tantos outros profetas. Então, o dom de profecia é a coluna da verdade, ou seja, é uma realidade. Porém, o dom de profecia precisa sempre ser avaliado dentro da palavra de Deus, para que o profeta venha a ser reconhecido como um verdadeiro profeta usado pelo Senhor. Porém, para que não venhamos cair no erro de profetizarmos algo que o Senhor não falou e não venhamos ser envergonhados com a ausência do cumprimento, venhamos estar profetizando o que está na palavra do Senhor. Pois o que está na palavra do Senhor irá se cumprir sem sombra de dúvida. Todo aquele que levar a palavra de Deus para um amigo, para um irmão, para o povo, estará levando uma palavra do Senhor. E com certeza essa palavra irá se cumprir na vida desta pessoa que a colocar em prática e que dê ouvido à palavra do Senhor. E desta forma, nós estaremos já usando a fonte da verdade, que é a palavra de Deus, que é vinda do próprio Deus. Então não tem como não se cumprir. Então que venhamos estar a cada dia sendo o mensageiro do Senhor, levando a sua palavra. Eu quero orar com você. Amado que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por
saber que o Senhor tem falado com o teu povo de muitas maneiras. Como diz em Hebreus, o Senhor tem falado com o teu povo de muitas maneiras. No passado, o Senhor falava através dos profetas. E ainda hoje o Senhor tem uma profecia em nossas mãos, ou seja, várias profecias em nossas mãos, que é a tua palavra. Está unida em um só livro, aonde o Senhor apresenta a verdade plena e absoluta para todo aquele que crê. Muito obrigado, ó Pai eterno, pelo Senhor cuidar de nós e pelo Senhor ter dado a cada um de nós a tua palavra. Que venhamos sempre colocar em prática. E uma vez colocando em prática, estaremos sendo usados com o dom de profecia. E a tua palavra se cumprirá na vida do irmão, da irmã, na minha e nas nossas vidas. É o que nós te pedimos. Peço também, ó Pai, que o Senhor seja com esta família, com este irmão, com esta irmã, com este amigo, com esta amiga que está ouvindo este áudio. Que de uma forma toda especial, o Senhor guarde, proteja e livre de tudo. São os pedidos que nós te pedimos. E nos ficou claro que a sexta coluna da verdade é o dom de profecia, o dom profético. Que venhamos a cada dia ser usado por ti e que a tua palavra seja manifesta na vida dos nossos ouvintes. Em o nome de Jesus.